Eu traí meu marido com o irmão dele enquanto ele estava morrendo de câncer. Mas tudo explodiu na minha cara quando meu filho descobriu tudo e expôs meu caso na frente de toda a família durante o aniversário do meu marido. Naquele dia, todos me cortaram completamente. Meus pais me deserdaram, e meus filhos se recusam a falar comigo depois que me tornei a vilã que todos odeiam. Descobri que meu marido tinha câncer cerebral no mesmo dia em que comecei a dormir com o irmão dele. O diagnóstico veio numa terça-feira de manhã. Glioblastoma em estágio 4. O médico disse, 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Meu marido estava ali segurando minha mão, enquanto eu não sentia nada. Vazia. Como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro de mim e deixado só uma casca sentada naquela cadeira de plástico. O irmão dele nos levou para casa depois do hospital. Meu marido foi direto para a cama, disse que precisava processar tudo. Eu fiquei na cozinha, encarando a pia cheia de louça suja, até que o irmão dele tocou no meu ombro. Você está bem? Ele perguntou. Eu me virei e o beijei. Não me pergunte por quê. Talvez porque ele parecia tanto com meu marido antes da perda de peso. Talvez porque eu precisava sentir alguma coisa diferente daquele vazio horrível. Acabamos no quarto de hóspedes, enquanto meu marido morria no quarto ao lado. Isso foi há 3 meses. Continuamos nos encontrando 2 vezes por semana. Às vezes no apartamento dele, às vezes no meu carro durante as sessões de quimioterapia do meu marido. Eu me convencia de que aquilo me ajudava a lidar com a situação. Me dava forças para ser a esposa solidária que todos esperavam. Eu interpretava o papel perfeitamente. Segurava a mão dele durante os tratamentos, chorava nos momentos certos. Publicava atualizações no Facebook sobre nossa jornada que recebiam centenas de reações de apoio. Meu filho percebeu que havia algo errado. Crianças sempre percebem. Ele começou a me vigiar, checar meu celular quando eu o deixava por perto, me seguir quando eu dizia que ia ao mercado. Esperto demais para a idade. A reunião de família era pelo aniversário do meu marido. Provavelmente o último. Todo mundo veio. Pais, irmãos, primos. Cerca de 30 pessoas espremidas na casa da minha sogra. Meu marido sentado na cadeira de rodas perto da lareira, careca e esquelético, mas sorrindo. As pessoas ficavam dizendo como eu era forte, que esposa dedicada, que sorte ele tinha de me ter. Meu filho esteve quieto o dia inteiro. 15 anos e sombrio num canto, mal tocando na comida. Eu devia ter prestado atenção ao jeito que ele me olhava, ao modo como seu maxilar se contraía quando o tio me abraçava. Aconteceu durante o brinde. Meu sogro estava no meio de um discurso sobre a família se manter forte em tempos difíceis quando meu filho se levantou. Querem saber o que está realmente acontecendo? A voz dele falhou. Ela está transando com o tio Mike. Enquanto o pai está morrendo, ela anda comendo o próprio irmão dele. A sala ficou em silêncio, garfos parados no ar. O copo de vinho da minha sogra escorregou da mão dela e se espatifou no chão. Conta pra eles, mãe. O rosto do meu filho estava vermelho, lágrimas escorrendo. Conta como você disse que queria que o pai morresse logo para poder parar de fingir. Eu te ouvi no telefone com ele semana passada. Você disse que estava cansada de bancar a esposa enlutada. Eu abri a boca, mas nada saiu. O que eu poderia dizer? Era verdade. Eu tinha dito aquilo. Depois de 3 meses de traição, eu estava exausta. Cansada da culpa, do teatro, de ver meu marido definhar enquanto eu não sentia nada. Meu cunhado ficou branco. Começou a balbuciar uma negação, mas meu filho cortou. Eu tenho prints das mensagens de vocês dois. Querem que eu leia em voz alta? A irmã do meu marido começou a gritar comigo. Me xingou de tudo quanto é nome. Minha sogra mandou eu sair. Disse que se o filho não estivesse doente, ela mesma me jogaria para fora. Meu sogro apenas encarava o filho mais novo como se nunca o tivesse visto antes. Meu marido não disse uma palavra. Apenas ficou na cadeira de rodas me olhando com aqueles olhos fundos. Sem raiva, sem surpresa. Como se ele já soubesse o tempo todo. Eu fui embora. O que mais eu poderia fazer? Arrumei uma mala e fui para um hotel. Isso foi há 2 semanas. Meus filhos não atendem minhas ligações. Minha filha, de 17 anos, mandou uma mensagem dizendo que está ficando na casa dos avós e para eu não entrar mais em contato. Meu filho me bloqueou em tudo. A família toda me cortou, trocaram as fechaduras da casa. Minha cunhada postou no Facebook sobre o que aconteceu. Não os detalhes, mas o suficiente. Todo mundo sabe. Passei de esposa dedicada à pária da cidade da noite para o dia. Meu marido ainda está em tratamento. Ouço notícias por uma única amiga que ainda fala comigo. A família dele se uniu em torno dele. Contrataram uma enfermeira em tempo integral. Os irmãos se revezam para ficar com ele. Os filhos o visitam todos os dias depois da escola. Ele tem mais apoio agora do que quando eu estava lá fingindo ser a esposa devotada. O irmão dele deixou a cidade. Simplesmente fez as malas e desapareceu. A família também o deserdou. Pelo menos não estou sozinha no exílio. Mas nós não nos falamos mais. Acho que a culpa, a vergonha, sei lá, finalmente bateram nele. Só que é o seguinte, eu não consigo sentir pena de mim mesma. Sei que deveria. Sei que o que fiz foi horrível, imperdoável. Mas tudo que sinto é alívio. Alívio por não precisar mais fingir. Por não precisar mais sorrir quando as pessoas me elogiavam por ser forte. Por não ter mais que segurar a mão dele e agir como se meu coração estivesse se partindo, quando na verdade ele já tinha se partido muito antes do câncer aparecer. Talvez isso me torne um monstro. Meu filho certamente acha que sim. No grande escândalo que ele armou, disse que eu era maligna.
Disse que eu destruí nossa família. Mas o que eu deveria ter feito? Permanecer fiel a um homem que eu parei de amar anos atrás só porque ele ficou doente? Desperdiçar o tempo que me resta sendo miserável por obrigação? Eu fiz algo terrível. Eu sei disso. Traí meu marido quando ele mais precisava de mim. Traumatizei meus filhos. Destruí relações que nunca mais poderão ser consertadas. Mas eu tenho 43 anos e estava vazia há tanto tempo que já tinha esquecido como era querer alguma coisa, como era me sentir viva. Então, acho que minha pergunta é: como você vive sendo a vilã da história de todo mundo quando não consegue se arrepender das escolhas que a tornaram essa vilã? Atualização. 3 semanas depois, minha vida é um incêndio no lixão que continua encontrando novas formas de queimar. Lembra que eu disse que sentia alívio? Pois é, isso durou uns 5 minutos depois que a realidade arrombou minha porta. Começou com os papéis do divórcio. Meu marido contratou o tipo de advogado que deixa outros advogados nervosos. Aparentemente, estar morrendo de câncer no cérebro não impede ninguém de proteger seus bens. Quem diria? A casa onde vivemos por 12 anos está só no nome dele. Nunca me preocupei em mudar depois da última renegociação do financiamento. As contas conjuntas, esvaziadas no dia seguinte à revelação do meu filho, legalmente e aparentemente. Ele me deixou exatamente metade da conta corrente, $800. Minha advogada, que mal consigo pagar, basicamente disse que eu estou ferrada. Adultério ainda importa no nosso estado. E no meu caso, com o agravante de ter traído com o próprio irmão dele enquanto ele tem câncer terminal. Ela até riu, não de deboche, mas tipo, meu Deus, senhora, o que você esperava? Mas o dinheiro nem é a pior parte. Meu filho postou aqueles prints que ameaçou. Não publicamente, graças a Deus, mas enviou para os meus pais, minha irmã e minha melhor amiga da faculdade. As mensagens entre mim e meu cunhado não eram só sobre encontros. Falávamos do meu marido. Como ele parecia patético, como o câncer o fazia cheirar estranho, como eu não suportava mais tocá-lo. Minha mãe me ligou chorando, de verdade. Disse que não me criou para ser essa pessoa. Meu pai mandou só 2 palavras por mensagem: não ligue. Minha irmã encaminhou os prints para toda a família com um texto sobre proteger os filhos dela da minha influência. Aquela única amiga que ainda falava comigo resistiu mais 4 dias. Depois viu a mensagem onde eu a chamava de chata e dizia que só a mantinha por perto porque ela cuidava dos meus filhos de graça. Aquilo nem era sobre ela, era sobre outra amiga. Mas tenta explicar isso depois de já ter provado ser uma mentirosa e traidora. No trabalho, todo mundo ficou sabendo também. Cidade pequena, as notícias correm. Meu chefe me chamou para conversar sobre manter padrões profissionais e representar os valores da empresa. Eles não podem me demitir por ter um caso, mas podem tornar minha vida um inferno. De repente, começaram a me advertir por chegar 2 minutos atrasada. Meu horário de almoço passou a ser monitorado. Cada erro é documentado. Querem que eu peça demissão. Minha filha finalmente me mandou mensagem semana passada. Não para se reconciliar, para me dizer que mudou os planos de faculdade. Ia ficar por perto para ajudar o pai, mas agora vai aceitar a bolsa a 3 estados de distância. Não aguento viver na mesma cidade que você, ela escreveu, sabendo que todo mundo sabe o que você fez. O que você é? Essa parte bateu diferente, não, o que você fez. O que você é? Como se eu fosse uma criatura, não a mãe que a levou para a aula de dança por 10 anos. Meu cunhado tentou ligar uma vez. Não atendi. Ele deixou uma mensagem dizendo que a esposa estava deixando-o e levando os filhos, que os pais não falam mais com ele. E me culpou, claro. Disse que eu o seduzi no momento de fraqueza, que me aproveitei do luto dele pelo diagnóstico do irmão. Engraçado como a culpa sempre cai na mulher, né? Ele foi participante voluntário por 3 meses, mas agora eu sou a sedutora maligna que o corrompeu. O isolamento é a pior parte. Eu acordo no meu apartamentinho de um cômodo e percebo que não tenho ninguém para conversar, ninguém para ligar quando o teto vazou semana passada, ninguém para reclamar sobre o vizinho que toca música às 3 da manhã. Fiquei invisível na minha própria vida. Fazer compras virou um campo minado. Semana passada encontrei minha sogra no mercado. Ela olhou direto por mim, como se eu fosse ar. Mas eu vi ela contando para a caixa sobre o pobre filho lutando contra o câncer com tanta dignidade enquanto enfrenta uma traição que ninguém deveria enfrentar. A caixa ficava me olhando de canto de olho. Ela sabia quem eu era. Passei a fazer compras às 2 da manhã só para evitar as pessoas. Você sabe o quão deprimente é comprar comidas congeladas para uma pessoa às 2 da manhã? Aquelas luzes fluorescentes deixam tudo com cara de doente. Combina. Meu marido mudou o testamento. Eu sei porque ele reconheceu firma com minha vizinha como testemunha. Ela fez questão de mencionar quando me encontrou pegando a correspondência. Agora tudo vai para os filhos. Até minhas joias, que tecnicamente foram compradas com bens do casamento, estão destinadas à nossa filha. Minha aliança de noivado que deixei na casa, aparentemente meu filho vendeu e doou dinheiro para pesquisa sobre câncer cerebral. Descobri através de uma postagem no Facebook, onde a instituição agradecia pela generosa doação em homenagem à corajosa batalha do pai dele. É isso que me dá vontade de gritar. Todos agem como se meu marido fosse algum tipo de santo agora. Santo do sofrimento. Mártir do casamento. Convenientemente esquecem como ele me ignorou por anos antes do câncer. Como preferia jogar videogame a conversar comigo. Como esqueceu nosso aniversário 5 anos seguidos. Mas nada disso importa mais. O câncer reescreveu a história. Agora ele é o marido perfeito que foi traído. E eu sou o monstro que o chutou enquanto ele estava caído. A parte irônica, eu ainda não consigo me sentir culpada pelo caso em si. Me sinto culpada por ter sido pega, por ter machucado meus filhos, por ter sido estúpida o bastante para mandar mensagens sobre isso.
Mas o ato em si, transar com o irmão dele, a única coisa que eu realmente lamento é não ter sido mais cuidadosa. Eu sei como isso soa. Acredite, tive tempo de sobra para pensar no que há de errado comigo. Talvez eu seja quebrada. Talvez seja sociopata. Ou talvez eu seja apenas alguém que passou tanto tempo vazia que quando finalmente sentiu alguma coisa, não conseguiu largar, mesmo sabendo que destruiria tudo. Minha terapeuta, que mal consigo pagar mas de quem eu preciso desesperadamente, diz que estou processando trauma de formas não saudáveis. Que assistir alguém que você já amou morrer lentamente bagunça sua mente. Ela usa termos como mecanismos de enfrentamento desadaptativos e luto complicado, mas eu acho que ela está sendo gentil demais. Algumas pessoas são simplesmente egoístas. Talvez eu seja uma delas. Ontem passei de carro em frente à nossa antiga casa. Não sei porquê. Autotortura, provavelmente. Meu marido estava no quintal, na cadeira de rodas. Os filhos estavam com ele. Minha filha plantava flores nos canteiros que eu costumava cuidar. Meu filho ria de alguma coisa no celular. Eles pareciam felizes, mais felizes do que eu os via há anos. Meu marido me viu. Eu sei que viu porque levantou a mão. Não foi um aceno, mas um reconhecimento, como quando você cruza o olhar com um estranho. Então, ele voltou para os filhos e continuou a conversa. Foi aí que caiu a ficha. Eu já nem sou mais a vilã da história deles. Sou apenas uma nota de rodapé. Uma lição de moral que eles vão mencionar de vez em quando. Lembra quando a mamãe traiu com o tio Mike? Tempos malucos. Passa o sal. Meu cunhado deixou o estado completamente, se mudou para o outro lado do país por causa de um emprego. Já tem até namorada nova, segundo conhecidos em comum. Postou fotos numa praia, bronzeado e relaxado. Deve ser bom poder simplesmente recomeçar. Homens sempre conseguem, não é? Nova cidade, nova vida, nova mulher que não sabe que ele destruiu a família por sexo medíocre num Honda Civic. E eu? Estou presa aqui. Não posso me mudar. Não consigo uma boa referência no trabalho. Meu crédito foi arruinado pelas custas legais. Tenho 43 anos começando do zero sem nada. E a pior parte é que não tenho ninguém para culpar além de mim mesma. O universo tem senso de humor, no entanto. Ontem à noite fui à farmácia 24 horas pegar meus remédios para ansiedade, que provavelmente não deveria misturar com vinho, mas misturo mesmo assim. Uma mulher me reconheceu. Dona alguma coisa, da época da associação de pais da escola. Ela praticamente correu até mim para dizer que tinha ouvido falar de tudo e que sentia muito. Os olhos dela brilhavam com aquele prazer doentio que as pessoas sentem diante da desgraça alheia. Eu não consigo imaginar, ela disse. Como você consegue se encarar? Boa pergunta, dona. Eu quis contar sobre me encarar no espelho de um apartamento de um cômodo que ainda cheira aos gatos dos inquilinos anteriores. Sobre passar maquiagem para ir a um trabalho onde todos cochicham quando eu passo. Sobre cozinhar para uma pessoa só e fingir que não estou jantando cereal de novo. Mas em vez disso só respondi, você encontra um jeito, e comprei meus comprimidos. Ela com certeza vai contar para todo mundo que me viu. Coitada, comprando remédio tarde da noite. Provavelmente antidepressivos. Você viu quanto peso ela perdeu? O karma pegou ela. Eles não estão errados sobre o karma. Eu o vivo todos os dias. Só não da forma que pensam. Minha punição não é uma justiça cósmica. É a realização lenta de que eu joguei fora uma vida que não era perfeita, mas era minha. Por quê? Para me sentir desejada de novo. Por 3 meses de encontros escondidos como adolescentes. Pela adrenalina de fazer algo proibido. Meu marido vai morrer. Talvez em 6 meses. Talvez em 1 ano, se o tratamento continuar funcionando. Meus filhos vão chorar por um pai que virou herói em seu último ato de sobrevivência. Vão se lembrar dele como o homem que manteve a dignidade mesmo traído. Eles vão esquecer o homem falho, distraído e obcecado por videogames que me ignorava, assim como eu o ignorava. E eu vou continuar aqui. A mulher que traiu o marido morrendo. A mãe que traumatizou os próprios filhos. A história de advertência sussurrada em supermercados e reuniões de pais e mestres por anos a fio. A questão é que eu continuo esperando chegar ao fundo do poço. Aquele ponto em que finalmente sinto a culpa que todos dizem que eu deveria sentir, em que eu desmorono e percebo todo o horror do que fiz. Mas isso não aconteceu. Eu só me sinto cansada. Um cansaço profundo, esmagador na alma e com tanta raiva. Tanta raiva de todos e de tudo, inclusive de mim mesma. É assim que o resto da minha vida vai ser? Essa existência cinzenta em que eu não estou nem verdadeiramente arrependida nem verdadeiramente livre. Em que não posso seguir em frente porque destruí o caminho e não posso voltar porque queimei todas as pontes com fogo nuclear. Porque se for, eu finalmente entendo porque as pessoas dizem que o inferno não é fogo e enxofre. É viver com suas escolhas em um apartamento apertado, comendo cereal no jantar, enquanto a vida que você jogou fora continua feliz sem você. Atualização 2. Descobri ontem que meu marido tem 6 semanas de vida, talvez menos. O tumor se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava. A oncologista me ligou diretamente, o que me surpreendeu, já que eu nem sou mais listada como contato de emergência dele. Ela disse que estava ligando por cortesia, porque achava que eu deveria saber. Um jeito profissional de dizer. Seus filhos estão prestes a perder o pai, quer você mereça saber ou não. Fiquei 1 hora sentada no carro, do lado de fora do trabalho, depois dessa ligação. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar. 6 semanas depois de tudo que aconteceu, depois de todas as pontes que queimei, ele vai embora antes do Natal. E a primeira pessoa para quem eu quis ligar foi ele. Que ironia doentia, não é? O homem que eu traí, por quem eu disse que não sentia mais nada, foi a única pessoa com quem eu quis conversar sobre a própria morte dele. Minha filha apareceu no meu apartamento naquela noite. Primeira vez que a via em 2 meses. Ela parecia mais velha, cansada.
O cabelo estava mais curto, tingido de preto. Ela costumava ter o mel dourado do meu, mas agora se foi. Como se quisesse apagar qualquer semelhança comigo. O pai queria que eu te contasse sobre o diagnóstico, ela disse, parada na minha porta, como se pudesse sair correndo a qualquer momento. Ele disse que você devia ouvir isso da família. Família? A palavra bateu como um tapa. Ainda sou família na cabeça dele, mesmo depois de tudo. Como você está lidando com isso? Perguntei. Ela riu, mas não foi bem uma risada, mais um latido seco. Como você acha? Meu pai está morrendo e minha mãe é uma vadia que não conseguiu manter as pernas fechadas tempo suficiente para estar com ele até o fim. Eu deixei ela falar. O que eu ia fazer? Discutir? Ela passou por mim e entrou no apartamento, olhando ao redor para o meu espaço patético. O sofá-cama que eu nem tinha dobrado. Garrafas de vinho vazias perto do lixo. Uma única foto dos meus filhos no balcão, a única que consegui pegar antes de ser expulsa. É por isso que você jogou a gente fora? Ela pegou uma garrafa, examinando-a. Trocou nossa família por isso? Não foi assim, comecei, mas ela me cortou. O pai quer te ver amanhã, 2 da tarde, na casa. Ela se virou para ir embora e acrescentou. Ah, e o tio Mike ligou para ele na semana passada. Tentou se desculpar. O pai desligou na cara dele. Achei que você gostaria de saber que o seu namorado nem valeu uma conversa. Depois que ela saiu, eu fiz uma estupidez. Mandei mensagem para o meu cunhado. Só perguntei se ele estava bem. Ele respondeu na hora, como se estivesse esperando há meses eu ceder primeiro. Você está falando sério? Ele escreveu. Você destruiu minha vida. Nós ficamos trocando mensagens por 1 hora, ele me culpando, eu lembrando que ele era adulto e fez escolhas. Ele disse que eu o seduzi num momento vulnerável. Eu lembrei de todas as vezes em que ele tomou a iniciativa, reservou quartos de hotel, comprou preservativos. A conversa ficou feia. Ele terminou enviando prints das nossas conversas antigas para o meu celular. Para o caso de você ter esquecido quem começou isso, ele escreveu. Mas olhando para elas, eu já não conseguia saber mais. As mensagens eram provocativas dos dois lados. Estávamos os dois carentes, os dois procurando alguma coisa. Talvez não importe quem começou quando nós dois mantivemos aquilo. Eu não dormi aquela noite. Fiquei pensando em ver meu marido pela primeira vez desde o desastre da festa de aniversário. Será que ele estaria pior? Será que ele sequer se lembraria de mim? Câncer no cérebro mexe com a memória, com a personalidade. Talvez ele tenha esquecido todo o caso. Talvez seja por isso que ele quer me ver. A casa estava igual por fora, exceto por uma rampa de cadeira de rodas levando até a porta da frente. Meu jardim estava morto. Ninguém tinha regado as rosas que eu cultivei por 5 anos. Parecia apropriado. Fiquei 10 minutos sentada no carro antes de entrar. Uma enfermeira de cuidados paliativos atendeu a porta, me olhando com aquela neutralidade cuidadosa que os profissionais de saúde têm. Perfeito. Ele estava na sala, numa cama hospitalar onde antes ficava nosso sofá. A TV estava ligada, mas no mudo, passando um programa de culinária que ninguém assistia. Ele parecia pequeno, não apenas magro, mas realmente pequeno, como se estivesse encolhendo dentro de si mesmo. Ainda assim, seus olhos me encontraram imediatamente. Ainda afiados, ainda presentes. Senta, ele disse. A voz estava diferente. Mais baixa, mas não fraca, apenas economizando energia. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama. A mesma cadeira em que eu costumava me encolher para ler enquanto ele jogava videogame. Nós nos olhamos por algo que pareceu horas, mas provavelmente foram segundos. As crianças não sabem que você está aqui, ele disse finalmente. Não contei que te pedi para vir. Por que pediu? Ele se mexeu um pouco, fazendo uma careta de dor. Porque eu preciso dizer algo antes que não consiga mais. Ele fez uma pausa, reunindo forças, ou talvez só as palavras. Eu sabia. Meu estômago afundou. Sobre você e o Mike. Não os detalhes, mas eu sabia que algo estava acontecendo. Você começou a tomar banho antes de dormir, usar perfume para ir ao mercado. Eu estou morrendo, não sou burro. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas minha garganta se fechou. Eu estava cansado demais para me importar, ele continuou. A quimio, a radioterapia, a sensação constante de que minha cabeça ia explodir. Eu não tinha energia para lutar por um casamento que já estava morto. Ele olhou diretamente para mim. Estava morto para você também antes do câncer? A pergunta que eu evitava há meses. Sim, ele assentiu como se já esperasse isso. A gente devia ter se divorciado anos atrás. Antes de chegar a esse ponto, antes de você ficar desesperada o bastante para dormir com meu irmão e eu ficar doente o bastante para não impedir. Eu sinto muito, eu disse. E pela primeira vez talvez eu quisesse dizer de verdade. Não sinto muito exatamente pelo caso, mas por termos chegado aqui. Por termos desperdiçado tantos anos infelizes lado a lado. Não estou interessado em desculpas, ele disse. Eu te chamei aqui porque as crianças precisam saber que eu te perdoo depois que eu me for. Não agora. Elas estão muito bravas. Mas depois vão precisar ouvir isso para seguir em frente. Por que você me perdoaria? Ele quase sorriu. Porque guardar raiva exige energia. Eu não tenho. Porque elas vão precisar da mãe delas, quer saibam disso ou não. Porque nós dois falhamos nesse casamento, só que de maneiras diferentes. Conversamos por mais 1 hora. Não sobre o caso, o divórcio ou o dinheiro. Falamos sobre as crianças, sobre como nossa filha adiou a faculdade para ficar em casa. Sobre como nosso filho está fazendo terapia, mas se recusa a falar. Sobre como eles estão lidando com a casa, as contas médicas e a realidade de estarem prestes a ficar órfãos aos 17 e 15 anos. Eles não são órfãos, eu disse. Eu ainda estou aqui. Está mesmo? Ele perguntou. E eu não tinha resposta. Quando a enfermeira disse que ele precisava descansar, eu me levantei para ir embora. Ele pegou minha mão, o aperto era tão fraco que partiu meu coração. Eu te amei um dia, ele disse. Lembre-se daquela versão de nós.
As crianças vão precisar dessas histórias depois. Eu dirigi para casa no piloto automático. O encontro não foi o que eu esperava. Sem gritos, sem acusações, sem uma cena dramática no leito de morte. Apenas duas pessoas reconhecendo a morte lenta de algo que deveria ter sido enterrado anos atrás. Meu telefone tocou naquela noite. Era meu filho. Eu quase não atendi, mas algo me fez atender. O pai disse que você passou por lá. A voz dele estava cuidadosamente neutra. Ele me pediu para ir. Eu sei. Uma longa pausa. Ele parece mais calmo. Vocês conversaram sobre as coisas? Algumas coisas. Outra pausa. Eu podia ouvir sons de videogame ao fundo. Filho do pai, afinal. Eu ainda te odeio, ele disse baixinho. Mas o pai disse que eu preciso trabalhar isso com a doutora Kim, minha terapeuta. Provavelmente é bom. Não força, ele avisou. Eu não estou pronto para te perdoar nem nada. Eu só queria que você soubesse que estou tentando. Pelo pai, não por você. Ele desligou sem se despedir. Foi a conversa mais longa que tivemos desde que ele expôs tudo. Progresso talvez. Ou só o desespero de um garoto prestes a perder o pai que percebeu que talvez precise da mãe também. Eu servi uma taça de vinho e sentei na minha cama dobrável. 6 semanas. 6 semanas para descobrir como ser mãe de novo para filhos que me odeiam. 6 semanas para assistir o homem que trai morrer com mais dignidade do que eu jamais vivi. 6 semanas para me preparar para um funeral onde eu serei a vilã da sala, tolerada apenas porque ele pediu. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Era minha ex-sogra. Ele me disse que você o visitou. As crianças não sabem que estou te escrevendo. Eu ainda te acho desprezível, mas ele é meu filho. E se ver você traz paz para ele, eu não vou interferir. Não confunda isso com perdão. É só o desejo de um homem morrendo. Pelo menos ela é mais honesta do que eu jamais fui. Eu fiquei pensando no que ele disse sobre nós dois termos falhado no casamento de maneiras diferentes. Ele tem razão, é claro. Ele se desligou anos antes do câncer, nos videogames, no trabalho, em qualquer lugar menos comigo. Eu também me desliguei. Só demorei mais para agir. Viramos estranhos compartilhando uma casa, fazendo cena para as crianças. O caso não teve nada a ver com amor, paixão ou qualquer coisa que as pessoas imaginam. Teve a ver com sentir-se desejada por alguém que parecia com o homem que eu me casei, mas não era. Quão patético é isso? Eu destruí tudo por uma versão falsificada de algo que eu nem queria mais. O irmão dele mandou mensagem de novo esta noite. Disse que a terapeuta acha que a gente devia conversar, processar o que aconteceu. Eu bloqueei o número dele. Seja lá o que estivéssemos fazendo naqueles 3 meses, não vale ser processado. Eram só duas pessoas egoístas tomando decisões egoístas. E agora cada um tem que viver com ela separadamente. Amanhã eu devo ir ao escritório do meu advogado para assinar os papéis do divórcio. Parece inútil agora. Processos legais que vão sobreviver ao homem que os abriu. Mas eu vou assinar. Dar a ele esse último pedaço de controle. Esse último ato oficial de acabar com a gente. Minha filha me mandou mensagem enquanto eu escrevia isso. 2 palavras. Ele está perguntando. Eu sei o que isso significa. A fase da confusão, em que ele talvez não lembre porque eu não estou lá. Em que as crianças têm que explicar de novo que a mãe não mora mais ali. Mais um marco divertido nessa jornada do câncer que ninguém te conta. 6 semanas. Eu ando contando quantos dias isso dá. Quantas horas? Quantas chances de talvez conquistar uma fraçãozinha de perdão dos meus filhos? Quantas oportunidades de tentar de tudo ainda mais, porque isso parece ser minha especialidade. A pior parte, eu finalmente estou sentindo. A culpa que todo mundo esperava desde o começo. Não exatamente pelo caso, mas pelo momento. Por ter sido tão vazia e egoísta que nem consegui fingir ser uma esposa decente enquanto ele morria. Por ensinar aos meus filhos que o amor é condicional e que votos de casamento não significam nada quando as coisas ficam difíceis. Mas aqui está o que eu realmente não consigo superar. Ele me perdoou. Esse homem que eu traí da pior maneira possível olhou para mim com olhos de quem está morrendo e escolheu o perdão. Não porque eu merecia, mas porque ele se recusou a desperdiçar o pouco tempo que lhe restava me odiando. Enquanto isso, eu estou aqui, no meu apartamento minúsculo, me odiando bastante pelos dois. Me perguntando como alguém tão quebrada ainda consegue tomar o caminho mais alto enquanto eu ainda rastejo na lama que criei. 6 semanas para descobrir como ser alguém que meus filhos consigam encarar. 6 semanas para ver o pai deles mostrar o que é dignidade. 6 semanas para aceitar que o perdão dele não significa perdão deles, nem o meu próprio. Amanhã eu vou acordar e vai ser 6 semanas menos um dia. E eu ainda não vou saber o que fazer com nada disso. Atualização 3. Ele morreu na noite passada. Não em 6 semanas como disseram. Nem perto. 3 semanas foi tudo que tivemos. E eu não estava lá. Minha filha ligou às 2 da manhã. Eu tinha tomado comprimidos para dormir porque a ansiedade estava me destruindo. Então perdi as primeiras 4 ligações. Quando acordei e vi o celular, já era tarde. Ele tinha partido havia 1 hora. Foi em paz, ela disse. Como se isso importasse. Como se morrer aos 45 anos com os filhos assistindo, enquanto a esposa que traiu dorme, fosse em paz. Eu vomitei depois de desligar. Ali mesmo, no chão do quarto. E depois fiquei sentada no meio disso porque não conseguia me mover, não conseguia pensar. A última coisa que ele me disse foi sobre perdão, e eu dormi durante a morte dele. A casa estava um caos quando eu cheguei. Enfermeiros, a funerária, vizinhos que de alguma forma já sabiam. Minha sogra estava na porta como uma sentinela. Você não vai bancar a viúva enlutada. Ela disse alto o bastante para todos ouvirem. Não depois do que você fez. Meu filho estava no sofá, olhando para o nada. Minha filha fazia café com as mãos trêmulas. Nenhum dos dois olhou para mim. Eu fiquei parada no que costumava ser minha sala, me sentindo um fantasma na morte do meu próprio marido. Eu quero ver ele, eu disse. Não, a voz da minha sogra era firme. Você perdeu esse direito. Mas minha filha, Deus a abençoe, falou. O pai iria querer ela também. A voz dela falhou. Ele falou sobre perdão a semana inteira. A gente devia honrar isso. Eles já o tinham levado para a funerária naquela altura, mas o diretor, que conhecia nossa família dos tempos melhores, me deixou entrar pelos fundos.
Me avisou que ele ainda não tinha sido preparado. Eu disse que não me importava. Ele parecia em paz. É isso que todo mundo diz, não é? Mas ele realmente parecia. As linhas de dor que marcavam o rosto dele há meses tinham sumido. Ele só parecia cansado. Tão cansado. Eu fiquei com ele por 1 hora. Falei como se ele pudesse me ouvir. Contei que dormi durante a morte dele. Sobre o vômito. Sobre como nossa filha me defendeu mesmo eu não merecendo. Coisas estúpidas, coisas importantes. Coisas que eu devia ter dito semanas atrás. O diretor da funerária finalmente me disse que eu precisava sair. A família estava chegando para acertar os detalhes. E seria complicado se eu estivesse lá. Complicado. Uma palavra bonita para catastrófico. Fiquei sabendo das mudanças no testamento pelo Facebook. Minha cunhada postou, provavelmente bêbada, certamente vingativa. Ele tinha mudado tudo 2 semanas atrás. A casa vai para os filhos em um fundo. O seguro de vida que eu achava que ainda estava no meu nome, vai para a mãe dele como tutora dos filhos. Até o carro dele, o maldito Honda que ele tinha há 10 anos, vai para o nosso filho quando ele fizer 18. Mas aqui está o detalhe. Ele me deixou a aliança de casamento. Só isso, com um bilhete dizendo para eu lembrar do começo, não do fim. A mãe dele teve que me entregar, e eu achei que ela fosse jogar na minha cara, mas ela apenas me deu um envelope com olhos mortos. Ele era bom demais para você, ela disse. Mesmo no fim. O funeral é no sábado. Eu não estou convidada. É isso que está circulando, que eu estou especificamente desinvitada do funeral do meu próprio marido. Tecnicamente, eles não podem me impedir de ir. É um serviço público. Mas minha filha implorou para eu não ir. Por favor, ela disse, chorando mais do que eu tinha visto desde que tudo começou. Deixa a gente se despedir sem drama. Por favor, mãe. Como você diz não para isso? Sua filha de 17 anos implorando para você ficar longe do funeral do pai para poder viver o luto em paz. Você não diz. Você fala, tá bem, querida. O que você precisar. Depois vai para casa e grita num travesseiro até a garganta sangrar. Meu cunhado teve a cara de pau de me mandar mensagem ontem. Disse que soube da morte do meu marido e queria oferecer condolências. Condolências do homem que me ajudou a destruir meu casamento. Eu respondi com 2 palavras que me fariam ser banida deste site. Ele respondeu com um parágrafo sobre como nós 2 precisamos de encerramento, que deveríamos nos encontrar para processar nossa culpa. Eu enviei a mensagem para a futura ex-esposa dele. Todas, 3 meses de mensagens que ele aparentemente nunca deletou. Ela me ligou 1 hora depois, chorando e gritando. Disse que ia levar tudo no divórcio. Disse que esperava que eu estivesse feliz por arruinar mais uma vida. Eu não estou feliz, mas também não estou arrependida. Se eu vou afundar, vou levar ele comigo. As crianças estão ficando com meus sogros indefinidamente. A casa está vazia porque nenhum dos 2 aguenta estar lá. Meu filho não fala mais comigo. Diz que eu ter dormido enquanto o pai morria prova o que ele sempre suspeitou, que eu nunca me importei. Minha filha ainda manda mensagens, mas cada vez menores. Atualizações. Planos do funeral feitos. Colega do pai mandando flores. Por favor, não venha sábado. Eu estou bêbada desde terça-feira. Bêbada funcional, daquele jeito que ainda dá para dirigir e trabalhar, mas tudo fica com bordas suaves. Minha chefe me chamou de lado ontem. Disse que entendia que eu estava de luto, mas que precisava me recompor. Eu ri. Ri na cara dela, na verdade. Luto? Eu não tenho permissão para ter luto. Luto é para quem não transou com o cunhado enquanto o marido estava morrendo. Você precisa de ajuda, ela disse. Eu preciso é de uma máquina do tempo. Eu respondi. Ela está documentando tudo agora. Eu vejo ela anotando quando eu chego atrasada, quando saio cedo, quando cheiro a vinho às 10 da manhã. Estão montando um caso para me demitir. Mais um item na lista do que eu perdi. Minha terapeuta encerrou nosso atendimento ontem. Disse que não podia tratar de forma eficaz alguém que não estava pronta para assumir responsabilidade. Eu tinha contado para ela sobre enviar aquelas mensagens para a esposa do meu cunhado, esperando simpatia ou compreensão. Em vez disso, ela disse que eu estava perpetuando ciclos de dor, usando a minha dor para causar mais dor. Você dormiu durante a morte do seu marido, ela disse, como se eu não soubesse. E sua resposta é destruir outro casamento. Eu retruquei que o casamento já estava destruído, eu só expus. Ela disse que essa não era minha escolha, que eu estava agindo por rancor, não por justiça. Depois me deu encaminhamentos para outros terapeutas e me mostrou a porta. Agora eu estou procurando terapeuta ao mesmo tempo em que planejo assistir ao funeral do meu marido do outro lado da rua, como uma stalker. A igreja tem um estacionamento pequeno no alto de um morro em frente. Dá para ver as portas dali. Ver meus filhos se despedindo do pai enquanto eu fico no carro, como a pária que eu sou. Meu senhorio ligou esta manhã. Reclamações de vizinhos. Aparentemente minhas sessões noturnas de choro estão incomodando as pessoas. Ela sugeriu que eu procurasse outro lugar, mais isolado. Até estranhos querem que eu vá embora. O que mais me destrói, eu sonho com ele toda noite. Não a versão doente, nem a versão raivosa, mas a versão de 15 anos atrás, quando éramos jovens e estúpidos e achávamos que amor bastava. Nos sonhos ele ri das minhas piadas, segura minha mão, me olha como se eu fosse algo que vale a pena olhar. Aí eu acordo e lembro que eu matei essa versão de nós muito antes do câncer. O melhor amigo dele me ligou ontem. Não falávamos desde o desastre da festa de aniversário. Disse que tinha algo para o meu marido. Instruções para entregar para mim depois. Depois, uma palavra tão pequena para algo tão grande. Ele não estava com raiva, disse o amigo no final. Ele só parecia triste. Disse que vocês 2 se perderam em algum lugar e nunca acharam o caminho de volta. Eu devo encontrá-lo amanhã para receber o que meu marido deixou. Uma parte de mim não quer saber. O que ele poderia dizer agora que faria diferença? Mas eu vou. É claro que vou. Sou patética o bastante para pegar migalhas dele mesmo agora. A pior parte é o silêncio. Meu telefone tocava o tempo todo. Filhos, maridos, sogros, amigos. Agora são só cobradores e ligações de spam.
Meus próprios pais não falam mais comigo. Minha irmã postou que agora é filha única. Meus colegas de trabalho me evitam como se o luto fosse contagioso. Ou talvez só sintam o cheiro do vinho e do desespero. Fico pensando no que ele disse sobre nós dois termos falhado no casamento de maneiras diferentes. Mas sou eu quem tem que viver com isso. Ele fica com o papel de santo que perdoou a esposa infiel. Eu fico sendo o conto de advertência que mães contam às filhas. Não seja como ela. Não jogue fora sua família por nada. 3 semanas. Achávamos que teríamos 6 e tivemos 3. E eu dormi no final porque não consegui encarar o começo do que vem depois. Uma vida em que eu não sou esposa, mal sou mãe. Apenas uma mulher que destruiu tudo e tem que acordar amanhã de qualquer jeito. Minha filha mandou mensagem enquanto eu escrevia isso. A funerária colocou o obituário online. Meu nome não está lá. 20 anos de casamento e eu não existo no aviso de morte dele. Sobreviveu pelos filhos, pais e irmãos. Como se eu nunca tivesse estado lá. Como se eu não tivesse segurado a mão dele durante 3 abortos antes do nascimento da nossa filha. Como se eu não tivesse dirigido até a primeira sessão de quimioterapia. Como se 20 anos pudessem ser apagados por causa de 3 meses de egoísmo. Mas talvez isso seja apropriado. Eu apaguei nós primeiro, afinal. Ele só está retribuindo o favor do além. E sábado, enquanto todos que realmente o amavam se despedem de forma adequada, eu vou estar sentada no carro no morro olhando para as portas de uma igreja na qual não posso entrar. De luto por um homem que eu traí numa vida que eu joguei fora. O funeral é daqui a 3 dias. 3 dias para descobrir como ver meus filhos chorarem de longe. 3 dias para me preparar para qualquer mensagem que meu marido tenha deixado. 3 dias antes de eu estar oficialmente viúva de um homem que morreu sem me odiar. O que de algum modo torna tudo pior. Amanhã eu vou saber o que ele queria que eu tivesse. Hoje à noite vou beber vinho e sonhar com versões de nós que não existem mais. E sábado vou assistir ao funeral dele de um estacionamento porque é isso que se faz quando você conquistou seu lugar do lado de fora olhando para a vida que destruiu. Eu ainda não consigo me arrepender do caso. Mas me arrependo de tudo que veio depois. De cada escolha, cada mentira, cada momento em que eu não estava lá, inclusive o último, especialmente o último. Atualização 4. A carta que meu marido deixou mudou tudo, mas não do jeito que você imagina. Seu melhor amigo me entregou um envelope no Starbucks como se fosse uma transação de drogas. Dentro havia uma única página, escrita com sua caligrafia trêmula, e um pendrive. Eu li a carta ali mesmo enquanto o amigo fingia checar o celular. Eu sabia sobre o Mike antes do diagnóstico. Vi uma mensagem no seu celular quando você deixou carregando. Eu ia te confrontar depois da minha conferência em maio. Aí começaram as dores de cabeça. Depois veio o diagnóstico. Depois nada mais importou. Eu devia ter me divorciado de você naquela hora. Devia ter ficado com raiva. Mas eu estava cansado, Sarah. Tão cansado de lutar por algo que já estava morto. O câncer só me deu uma desculpa para parar. O pendrive tem vídeos para as crianças. Mensagens de aniversário até os 25 anos. Mensagens para casamentos. Formatura. Primeira decepção amorosa. Todos os momentos que vou perder. Mostre a eles quando achar que estão prontos. Essa é a única coisa que estou confiando a você. Seja melhor para eles do que fomos um para o outro. Sem perdão, sem grandes gestos. Só exaustão e instruções práticas. De algum jeito isso me atingiu mais do que qualquer acusação teria atingido. Assisti ao funeral dele daquele estacionamento como planejado. Contei 127 pessoas entrando. Nossos filhos passaram pelo meu carro sem olhar para cima. Minha filha usava o vestido que compramos para o baile de primavera dela. Meu filho usava o relógio do pai. Pareciam órfãos fingindo ser adultos. O serviço acabou e eu vi todos saírem. Minha sogra viu meu carro. Eu sei que viu porque parou e olhou diretamente para mim. Depois passou o braço pelo ombro do meu filho e continuou andando. Isso foi há 3 meses. A esposa do meu cunhado divorciou-se dele e levou tudo. Casa, economias até o barco precioso. Ela me mandou um cartão de agradecimento depois. Agradeceu de verdade por eu tê-lo exposto. Disse que eu a salvei de anos de mentiras. Ele se mudou para a Flórida. Última vez que soube, estava vendendo seguros e namorando uma mulher com metade da idade dele. Algumas pessoas nunca aprendem. Meus filhos voltaram a falar comigo 2 meses depois do funeral. Não perdão, apenas necessidade. Documentação do espólio precisava de assinaturas. Contas médicas tinham perguntas que só eu podia responder. Minha filha mandava mensagens estritamente de negócios. Meu filho ainda não falava, só se comunicava através da irmã. A primeira conversa de verdade aconteceu quando o avô deles teve um ataque cardíaco. Leve, mas suficiente para assustar todos. Minha filha ligou chorando à meia-noite. Eu não posso perder, ele também soluçava. Eu não consigo passar por isso de novo. Eu dirigi até o hospital. Sentei na sala de espera por 6 horas enquanto meus ex-sogros fingiam que eu não estava lá. Quando meu sogro ficou estável, minha filha me abraçou. Primeiro contato físico em 4 meses. Ela parecia menor de algum jeito. Frágil. Ainda estou tão brava com você, ela sussurrou. Eu sei, querida, mas você ainda é minha mãe. Meu filho demorou mais. Foram os vídeos que mudaram tudo. No seu aniversário de 16 anos, entreguei a ele o pendrive com a mensagem do pai. Ele assistiu sozinho no carro e depois apareceu no meu apartamento com os olhos vermelhos e inchados. Ele falou sobre você. Disse que no vídeo o pai dizia: você não foi perfeita, mas nos amou. Disse também: o ódio me consumiria por dentro se eu deixasse. Ficamos sentados no meu sofá, sem trocar uma palavra por 1 hora. Até que finalmente ele disse: eu nunca vou entender como você pôde fazer aquilo. Enquanto ele morria com o tio Mike, balançou a cabeça. Mas estou cansado de te odiar. É exaustivo. Exaustão. O último presente que o pai deixou para todos nós.
Agora eles vêm para o jantar, uma vez por semana. Ainda é estranho. Conversas cuidadosas só sobre assuntos seguros, escola, trabalho, o clima. Nunca sobre o pai. Nunca sobre o caso. Nunca sobre a cratera que ficou onde antes havia uma família. Minha filha conseguiu entrar na faculdade, afinal. Medicina. Inspirada pelo oncologista do pai. Ela parte no próximo mês. Meu filho voltou para a terapia e finalmente parou de se culpar por ter exposto tudo. Disse que a psicóloga o ajudou a entender que ele era apenas um garoto tentando proteger o pai. Ainda moro no estúdio. Provavelmente já poderia bancar algo melhor, mas mudar parece fingir que eu já me curei. O divórcio foi oficializado 2 meses depois que ele morreu. O processo mais rápido que meu advogado já tinha visto. Não havia bens para disputar quando você já abriu mão de tudo. Acabei sendo demitida. A bebida no trabalho finalmente me alcançou. Mas isso me levou à reabilitação que me levou ao AA. E que me trouxe até aqui, 74 dias sóbria até hoje. Minha madrinha disse que eu preciso fazer as pazes. Eu respondi que algumas coisas não podem ser reparadas. Ela disse que eu deveria tentar mesmo assim. Então escrevi cartas. Aos meus filhos pedindo desculpas sem desculpas. Aos meus ex-sogros reconhecendo que a perda deles foi muito maior que a minha. Até ao meu cunhado assumindo minha parte. Mas não enviei nenhuma. As cartas eram para mim, disse minha madrinha. Para eu reconhecer os danos. O túmulo do meu marido tem flores frescas toda semana. Não são minhas. Nunca fui lá. Minha filha disse que talvez isso ajudasse a fechar o ciclo, mas acho que certas coisas não devem ser fechadas. É melhor deixar o ferimento respirar. As cicatrizes se formam melhor assim. Semana passada foi o aniversário dele. Teria feito 46 anos. As crianças foram ao cemitério e depois vieram ao meu apartamento. Vimos os álbuns de fotos que eu tinha guardado. De quando éramos jovens felizes e não fazíamos ideia de quanto poderíamos nos ferir. Você se arrepende? Meu filho perguntou de repente. Do caso? Pensei em mentir, em dizer o que ele precisava ouvir, mas já tinha feito isso demais. Eu me arrependo do momento, da crueldade e da dor que causei a vocês. Olhei nos olhos dele, mas não consigo me arrepender de ter querido me sentir viva, mesmo tendo escolhido a pior forma possível de fazer isso. Ele assentiu devagar. O pai disse algo parecido no meu vídeo, sobre entender por que as pessoas fazem escolhas egoístas quando estão se afogando. Talvez fosse isso que éramos, 2 pessoas se afogando que esqueceram que deveriam salvar uma à outra. Minha sogra ligou semana passada, primeira vez desde o hospital. Disse que estavam vendendo a casa. Memórias demais. Perguntou se as crianças queriam guardar alguma coisa. Nos encontramos lá, embalamos caixas em silêncio. Ela me entregou uma caixa com minhas coisas que havia encontrado. Álbum de casamento, joias, cartões que ele tinha me dado ao longo dos anos. Ele te amou um dia, disse baixinho. Preciso me lembrar disso. A casa foi vendida em 3 dias. Um casal jovem com gêmeos. Um recomeço em um lugar onde o casamento de alguém terminou. Espero que façam melhor que nós. Eu também vou me mudar. Não para longe. Um apartamento de verdade, com 2 quartos para quando as crianças vierem. Minha filha me ajudou a escolher. Disse que tinha boa iluminação. Não mencionou nada, mas a janela não dá para a antiga casa. Meu cunhado tentou ligar mês passado. Número novo, mas reconheci a voz na caixa postal. Disse que estava arrependido. Que devíamos conversar. Que sentia minha falta. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Alguns erros não merecem segundas chances. As crianças estão melhor. Não bem, mas melhor. Herdaram a resiliência do pai. A capacidade de continuar quando tudo dói. Eles vão ficar bem, eventualmente. Talvez até felizes. E eu? Trabalho agora em uma ONG ajudando outras famílias a lidar com diagnósticos de câncer. Aparentemente, hospitais precisam de gente que entenda o lado financeiro de morrer. Quem diria que uma catástrofe pessoal poderia se transformar em qualificação profissional? Semana passada fui a uma reunião do Al-Anon. Pensei que se conseguir parar de beber, devia trabalhar nas outras coisas também. Na primeira reunião, perguntaram o que me levou até lá. Eu disse: traí meu marido doente com o irmão dele e agora estou aprendendo a viver sendo a vilã da minha própria história. A sala ficou em silêncio. Então uma mulher disse: todos já fomos a vilã de alguém. O trabalho é garantir que não sejamos a nossa própria. Ela tinha razão. Passei tanto tempo aceitando o ódio dos outros que esqueci que teria que viver comigo mesma. Teria que acordar todos os dias e encarar a mulher que fez aquelas escolhas. Precisei encontrar uma forma de ser melhor sem esquecer o motivo de precisar ser. Amanhã faz 1 ano daquela festa de aniversário em que tudo explodiu. Minha filha quer jantar juntos. Diz que precisamos reconhecer o que aconteceu, não fingir que nunca existiu. Meu filho concordou. Vamos naquele restaurante chinês que o pai deles adorava. O mesmo onde ele me pediu em casamento há 20 anos, quando ainda éramos pessoas diferentes que acreditavam no para sempre. Eu sei que nunca serei a mãe que eles tiveram antes. Aquela mulher morreu naquela festa de aniversário, tão certamente quanto o pai deles morreu 3 semanas depois. Mas talvez eu possa ser a mãe que eles precisam agora. A que assume os próprios erros. A que mostra que é possível destruir tudo e ainda assim encontrar um jeito de continuar vivendo. A que ensina que redenção não significa ser perdoado pelos outros, mas levantar-se todos os dias e tentar ser melhor do que foi ontem. A aliança de casamento dele está guardada na minha caixa de joias, ao lado dos papéis do divórcio. Não consigo usá-la, mas também não consigo me desfazer. Ela me lembra que um dia prometi amar alguém na saúde e na doença, e falhei quando fui colocada à prova. Mas também me lembra que ele cumpriu a promessa de me amar até a morte, mesmo depois de eu ter quebrado a minha. Talvez esse seja o final da nossa história.
Não perdão, nem redenção, nem um desfecho bonito e arrumado. Apenas uma mulher aprendendo a viver com as escolhas que fez. Uma família fraturada, mas não destruída. Filhos que carregarão cicatrizes, mas também a força do pai. E em algum lugar no que quer que exista depois, um homem que escolheu a paz em vez da vingança, observando sua família quebrada se reconstruir, lentamente e cuidadosamente. Dolorosamente em algo diferente, mas ainda de pé. A conselheira de luto diz que a cura não é linear. Que em alguns dias vou sentir que avancei e em outros estarei de volta naquele estúdio, afogando-me em vinho e arrependimento. Mas vou continuar, pelos meus filhos, por mim, pela memória de quem fomos antes de o câncer e as escolhas nos destruírem. No fim, é só isso que podemos fazer: continuar, tentar, viver com as consequências de quem somos quando achamos que ninguém está olhando, mesmo quando todo mundo está.